Bom, gente, como vocês viram, a Valcenice fez mais coisa, ela mandava e-mail, ela realmente ajudou. Uma coisa que eu sempre fiz uma relação muito grande da Valcenice com o seu Francisco, dos dois filhos de Francisco. Vocês viram o filme, vocês sabem que ele pegava um monte de ficha telefônica, ficava ligando para as rádios, né, para falar dos filhos e tal, e o que a Valcenice fez no âmbito dela, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, foi promover o Papulog, especificamente o trabalho do Valdo Rezende. Eu conheci o Valdo na universidade, nós nos tornamos amigos, o tempo nos fez irmãos, tive a honra já de ler de antemão, em primeira mão, as obras do Valdo, as peças, né, a dramaturgia dele, e com muito carinho reli, evidentemente, os contos, alguns deles eu lembrava, outros não, e para falar um pouquinho dessa obra chamada A Vidente da Vila. A vidente não, a sensitiva. Nós vamos falar a diferença entre vidente e sensitivo. A sensitiva da Vila Mariana. Eu vou chamar aqui o Valdo Rezende, o Valdinho, para conversar com a gente, falar um pouco mais. Valdinho, deixa eu pegar você aqui, filho. E vamos lá. Vamos entrar no ar aí com a estrela, Valdo Rezende. Fala, garotinho! Tudo bom, Fernando? Nossa, eu tô aqui embaixo. Você tá bom, querido? Eu tô emocionado aqui com esse povo. Tô vendo as pessoas que entram, velhos amigos, minha irmã, né? Minhas irmãs, as outras, Valderez também tá aí, minha sobrinha. Vamos aí. Eu quero começar, se você me permite, fazendo uma homenagem para a Vânia, que não pode estar aqui, e para Simone, e também. Valdinho, deixa eu até dividir com os nossos amigos. A Simone Gonzalez, nossa amiga, teve um problema hoje, familiar. A gente quer mandar todo o carinho, energia, força, para que ela consiga, junto à sua família, superarem esse momento mais delicado. Você sabe como a gente te ama e como você é importante. E fica aqui até um compromisso de voltar, porque a gente vai querer muito te ouvir. E a Valdênia também, eu tenho certeza, Valdo, que a vida sempre vai trazer para a gente momentos muito bons. Esse é um momento muito bom, né? Mesmo no mar de algumas intranquilidades que a gente vive, a gente tem que ver como positivo. Você fez um trabalho maravilhoso, não só no Papulog, esse trabalho começa muito antes, como assistente de direção de Antunes Filho, fazendo um trabalho teatral, acreditando nas artes, quando ninguém, absolutamente ninguém nesse país acreditava. E você continua esse trabalho hoje, né? Tantos anos depois, você continua nas trincheiras da literatura, fazendo um negócio fantástico. Parabéns. Obrigado. É de emocionar. E também, assim, é uma longa caminhada, né? A Valcenice citou meus pais, e aí a gente vai se lembrando de tanta coisa. Eu estou aqui com a Rosa, minha querida prima Rosa, Malu, minha sobrinha, minhas irmãs estão todas aí. E eu vou melhorar. Só um segundinho além. Não, melhorar do quê? Eu acho que a gente se emocionar é melhorar. A gente só melhora quando a gente se emociona. Que a gente vem levando todo esse trabalho, quer dizer assim, o Rafael foi uma pessoa que me propiciou uma coisa que na imprensa é muito difícil, que é a liberdade para escrever.
Eu comecei trabalhando, eu escrevi para revistas e jornais aqui em São Paulo, né? E eu me irritava muito com o cerceamento da liberdade, né? Com a impossibilidade de fazer algumas coisas bastante interessantes que a gente achava ou honestas, né? E aí, no Papolog, o Rafael me propiciou essa oportunidade de trabalhar com liberdade, né? E aí, também tinha o fato de eu ser o mais velho, tá? E eu já sei aí, como é que fala, ter sido professor dele, então fui convidado numa relação bastante afetiva, e a gente tinha lá um grupo de garotos, eu era realmente, né, sou ainda, né, o mais velho deles, e era muito divertido, né? Mas era um trabalho intenso de você escrever assim 3 textos por dia, né? A, a Vanilda, né? A personagem central da Sensitiva, ela nasce com essa necessidade de criar coisas diferentes, né? De contar, porque tem uma coisa que eu gosto muito na Vanilda é o fato dela cantar, dela usar letras, trechos de letras das canções para se manifestar. Numa dessa eu aproveitava para trazer para essa moçada, né, de Pixinguinha, a Chico Buarque, embora o Chico Buarque sempre esteve presente, né, na vida cultural brasileira, mas Pixinguinha, alguns autores que eu posso citar assim que não eram tão comuns e muito distantes dos jovens, né? E aí nas histórias da Vanilda, quer dizer, a própria Sensitiva, né, eu menciono João Bosco, né, cada um né, eu tanto brincava, quer dizer, eu vou falar da Gruppe, né, de uma questão bastante hilária, eu misturava RPM com Gal Costa, né? Eu colocava o Vinícius de Moraes. Então, assim, os personagens da música brasileira entravam nas histórias de uma forma que aí o Papolog me permitia publicar os vídeos com as canções, né? E as letras, imagens, né? Então ficava uma coisa bastante legal. O Valdo criou, gente, são várias histórias baseadas num trio. Vanilda, a Tatuada, Isso. Maria Aparecida, que vendia croquetes, e o alter ego do autor, o Vadico. Falava muito pouco, ouvia muito, mas, na verdade, é ele que enxergava a ação, né, as ações, né, que acalmava ali a briga entre Vanilda e Maria Aparecida, que é um negócio muito divertido. E o que o Valdinho fez? Como o Papolog foi um site de música, ele aproveitava, muitas vezes, tem muitos contos assim, né? Que ele aproveitava o momento. Tem um conto dedicado a Madonna. Madonna, quando veio para o Brasil, foi uma coisa, né? Então, o Valdinho fez um conto em que ele dava... Eu não posso dar spoiler, mas ele falava da Madonna, falava daquele momento da Madonna, mas os personagens falavam. Né? Eu já sei até quanto custou o show da Madonna 10 anos atrás. E aí é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo que eu criticava, né, quer dizer, assim, a nossa precariedade financeira, né, e quantas pessoas com dificuldade financeira gastam para ver seus ídolos, né, para que possam ver. E aí a Madonna, quer dizer, a Maria Aparecida vai vender alguns milhares de croquetes para poder ver a Madonna. Ao mesmo tempo, eu criticava um problema que para a turma de hoje não existe, né, que era o CD pirata. Né? Hoje existem programas de computador pirata, antigamente eram CDs piratas, e essa pirataria, inclusive, que vai levar a Maria Aparecida para a prisão, aquela coisa toda que a gente brinca. E o legal disso, né, dessas duas amigas que a gente está citando aqui, no caso a Vânia e a minha irmã, né? A Vânia é uma amiga lá que atualmente mora no Rio, na época ela morava no Piauí,
E lá do Piauí, essa coisa maravilhosa da internet, ela comentava como se fosse a Vanilda. E a minha irmã começou a responder lá de Uberaba como se fosse a Maria Aparecida ou então a Mary. De vez em quando as duas brigavam lá nos comentários, né? E era tudo muito divertido, porque isso dava um movimento, né? A Vanilda fazia tudo que lhe era permitido. A Maria Aparecida brigava de igual para igual. E aí ficava legal. Até por ver. Assim, você pode ver, eu publiquei ontem no meu blog um ranking dos mais comentados, que eu estou lá, assim, eu ganhava de um monte de gente famosa. Mas eram as duas também ali atrás brigando nos comentários, entendeu? Porque elas travavam batalhas, brigavam com o meio mundo. E era muito divertido isso. Agora, ao mesmo tempo, assim, era legal porque a gente trazia esses problemas, né? O problema do CD pirata, o fã enlouquecido pelas calcinhas do Vando, que vai naquela história das calcinhas do Vando, né? E a fã que enlouquece por conta de jogar uma calcinha para o Vando, né? Eu me diverto com isso, entendeu? Eu morro de dar risada em pensar que alguém vai se travestir de Madonna ou então vai, como é que fala, jogar calcinha pro Vando, né? Que era uma coisa legal, Aliás, muito doida. Eu sei que um autor tem em todos os seus contos, ele tem filhos prediletos ou importantes, mas o conto do Vando não tem como não rir. Eu reli o livro, você sabe disso, a gente, até para conversar, a gente tem que ter lido, né? Eu não me lembro de ter lido o conto do Vando na época, tá? Eu li vários, na verdade, e participava muito do Papo Log, sempre achei um portal esplêndido, né? Porque ele era extenso, ele falava de assuntos. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. Você escrevia 3 textos por dia, mas você não escrevia 3 contos por dia. Você ia fazendo resenha de show, alguma coisa do gênero ou não? Assim, eu era diretor de conteúdo, então eu selecionava o que deveria entrar ou não na página principal do site, né? Então tinha lá os blogs, mas a gente alimentava com shows internacionais, com notícias de prêmio. Eu me lembro assim de, por exemplo, coisa triste naquele período da morte da Amy Winehouse, a morte do Dorival Caymmi, se não me engano, né? A gente foi Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. E a gente, assim, a Dona Laura, mãe do Roberto Carlos. Então, assim, quer dizer, junto com um show que de repente apareciam lá para gente ingressos para a gente distribuir para o pessoal. Aí você movimentava toda uma situação rápida para poder distribuir esses ingressos, fazer chegar nas pessoas. Então, assim, era uma coisa de você notificar o mercado, né, o show, o que estava acontecendo de relevante na vida dos artistas. Teve essa história, eu acho, na época eu, por exemplo, eu me orgulho muito disso, eu fiz uma defesa, modéstia à parte, bem feita, do Júnior, que as pessoas começaram quando o Júnior e a Sandy, a dupla se desfez, e o Júnior buscou um caminho próprio, e eu escrevi um texto, aliás, assim, foi onde eu conheci né, a família ficou sensibilizada com o que eu escrevi, defendendo a postura dele e o direito dele seguir a própria vida, né, distante da dupla e fazer, enfim, o que ele gostaria de fazer, né, que era como baterista naquele momento. Então, assim, tinha a quantidade de textos era grande, né? Porque a gente tinha que escrever 3 vezes por dia, selecionar imagens, né? Editar. Eu contava com o apoio de pessoas como Arley Ramos, que era nosso diretor, a Joyce Prado, que eu não quero deixar de citar aqui, que fazia uns vídeos extraordinários. A Joyce
Desculpa, a Joyce não é cineasta hoje? Joyce, cineasta, ela era diretora, porque o Papolog, essa coisa que o Rafael citou, aliás, Rafael, um abraço, hein? Saudade do você. De ser inovadora, o Papolog tinha um departamento de vídeos, né? A Joyce chegou a produzir clipe né, dentro do Papolog, com um ex-aluno nosso que a gente indicou, que foi o Fábio Pafume, que junto lá com o grupo de música, e nós fazíamos uma série de vídeos, né, desde campanhas, né, que hoje nós chamaríamos de marketing social, para que pudéssemos, enfim, né, trazer coisas bastante interessantes para o site. Valdinho, você falou do texto do Júnior, eu não só me lembro, como enquanto a mídia, acho que de uma forma um pouco, né, chata, partiu para criticar. Primeiro, ele não nasceu grudado na irmã. 2, eles têm talentos diferentes, desculpe. Tá? Ele é um bom baterista, ele pode não ser o maior virtuoso do mundo, mas e ele se deu muito bem em produção musical, quer dizer, o cara pegou o caminho dele. E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui para os nossos amigos foi a sua defesa de Amy Winehouse. Você foi uma das poucas, raras e primeiras vozes a calar a boca das pessoas. As pessoas foram para a mídia falar coisa... Essa moça tem uma voz inigualável. Ela com 3 discos, acho que foi isso, ela simplesmente se eternizou. Morreu muito jovem. As pessoas dizem, mas olha as drogas e tal, não morreu de droga. Foi o mesmo caso da Cássia Eller. A Cássia, você vai se lembrar de como essa mulher foi massacrada. Ela morreu por um outro problema. A inveja das pessoas, às vezes, as impotências, as coisas ruins. Na hora que uma pessoa se vai, os outros, sem darem a chance das pessoas se defender, saem por aí batendo em todo mundo. Então eu quero te parabenizar, porque tanto o lance do Júnior, mas principalmente o da Amy, por ela não estar mais aqui, poder se defender, foi uma das brigas que você comprou mais bonitas. Aliás, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu fui ganhador de 2 livros, um da Cássia Eller e o outro do Freddie Mercury, que enquanto você não me trouxe o livro na mão, fiquei te enchendo o saco. Eu lembro porque a gente tinha uma... meu Deus, agora... Da editora Planeta... Como é que Isso. Como é que é o nome da garota? Desculpa. Enfim. Não. Oh, meu Deus, eu falei com ela esses dias. Tatiana. É a Tatiana. A Tatiana uma graça. Nos cedeu vários livros. Eu consegui, inclusive... Olha aqui uma coisa assim, daquela coisa de Dane-se a Polícia. A Valsenis tem aquela... Sabe aquele livro que o Roberto Carlos que recolheram? A gente conseguiu um e escondeu esse, né? Quem que vá procurar atrás, manda a polícia, sei lá onde está. A Valsenis já deve ter escondido ele em algum lugar. Mas a Valsenis tem esse livro, porque eu peguei o livro, eu ganhei, aí depois veio aquela história toda da proibição, né, do livro. Sim. Imagina se a gente ia devolver, né? A Valsenis está com o livro escondidinho lá em casa. Deve estar, né? Eu ganhei um outro do Papolog, porque eu competia, que foi a autobiografia do Eric Clapton. Eu li todos, assim, eu ganhava, lia, são livros formidáveis, inclusive, gente, se vocês se interessarem, ou pela Cássia Eller, ou pelo Eric Clapton, ou pelo Freddie Mercury, por favor, comprar os livros da Planeta. Eles estão muito bem escritos, é um trabalho de arqueologia ali, muito bacana. Valdinho, eu queria te perguntar um negócio. Diga. Como você consegue flutuar, visitar como autor, dramaturgia, conto, poesia e prosa? Como é que você dá conta de tantos estilos diferentes? Não, eu acho assim, eu sou de Gêmeos, né? Então já bota uns 2 ali para trabalhar. Por outro lado, assim, eu gosto eu gosto da palavra. E a palavra, né, quer dizer, eu acho que
a palavra é uma coisa maravilhosa, né? E que a gente, cada vez que a gente trabalha, a gente vai aí aprimorando cada vez mais. Também eu vejo o seguinte, o trabalhar com a palavra, né, que é no jornalismo, no teatro, e no Papulog, por exemplo, não tem essa história de, ai meu Deus, não estou com vontade hoje. Sabe essa coisa romântica do talento? Né? Quer dizer, assim, Não existe. no Papulog, né, você é redator, você sabe como é que é. Senta e escreve, não me enche o saco. Né? Eu tinha 3 conteúdos, o meu compromisso era colocar 3 conteúdos por dia. Se está com dor de dente, se está com dor de cabeça, dane-se, vai lá, escreve e pronto. Né? Isso vai dando uma canja profissional, um domínio profissional, né, da palavra. O meu trabalho é a palavra. Né? E aí essa palavra ela me encanta na poesia, né, na voz da Maria Bethânia, no texto do Guimarães Rosa, na poesia do Drummond de Andrade. Uma baiana e 2 mineiros. Estou puxando a sardinha para o meu... Né? Mas, assim, e também uma coisa que eu aprendi lá em casa, por exemplo, assim, eu já escrevi isso, eu comecei a ler e eu parei de brincar. A minha irmã Valdênia, que está aí, foi fundamental na minha formação. Ela levava os livros lá para casa, né? Ela comentava os livros com a minha mãe, ela tinha o hábito. Ela chegava da escola e comentava. Eu me lembro de várias histórias, né, que foram, por exemplo, eu conheci Fernando Sabino, porque a minha irmã, Valdênia, contando para minha mãe que o livro citava Uberaba. Eu, que adoro Uberaba, que sou bairrista pra caramba, fui ler o tal do livro. Ao Arley, tá aí, Arley Ramos. Foi nosso diretor do Papulog. Boa noite, querido. E aí, ou seja, eu tive um ambiente que me propiciou. Eu, por exemplo, assim, eu já roubei livro na vida, por exemplo, eu tenho a obra completa do Fernando Pessoa, era da Valdênia, nunca mais devolvi. Ela tinha, assim, eu conheci Stanislavski através da Valdênia. Ela fez letras com as dominicanas lá em Uberaba. Ela tinha um professor extraordinário de literatura, e eu não lembro o nome do professor. Se ela lembrar, ela escreve aí. E a Valdênia, ela foi estudar o Stanislavski, a construção da personagem. Quer dizer, todo mundo conhece o Stanislavski a partir do ator. Eu conheci o Stanislavski a partir da personagem, né, deste livro que a Valdênia tinha lá em casa. Também está comigo até hoje. Só um adendo aí para os nossos amigos, Valdinho, porque quem é de teatro domina bem o Stanislavski, mas quem não é, talvez não domine. Ele foi um dos grandes teóricos e criador do método Stanislavski, que você assume a personagem. Eu confesso a você que comecei pelo ator e depois eu fui para a formação da personagem. E ele tem uma obra fundamental, todo mundo que estuda teatro estuda o método brechtiano, o método stanislavskiano e por aí afora. Só para contextualizar um pouco mais. Deixa eu te falar um negócio. Eu estou vendo aqui que o Carriello, o seu Otávio Carriello, nosso grande amigo, para quem nós vamos mandar um beijo enorme, que fez uma live sensacional. Você tem um conto publicado na obra Alter Ego, que tem o Otavinho lá desenhando. Conta um pouquinho também disso para a gente. Então, minha estreia na literatura, né, é um livro que se chama Alter Ego, foi organizado pelo Otávio Carriello, e é um livro que eu escrevo um conto de humor. Né? Então, assim, a minha estreia literária, no caso, como conto, foi através de humor. Depois eu escrevi o Dois Meninos, que é aquele dramalhão todo, aquele, né, não é dramalhão. Assim. Mas eu gosto das duas coisas, mas eu acho fazer rir é muito mais difícil. Então, o exercício de fazer comédia
E aí esse livro assim me propiciou isso. O Otávio para a editora Terracota, o Otávio tinha feito um trabalho com eles. Eles convidaram o Otávio para organizar esse livro e eu entrei nesse livro maravilhoso, né? E eu quero dar, aliás, né, eu vou dar um livro de presente. Por favor. Não tem. Quero dar esse livro de presente para o Rafael Mendes, que eu acho que também não tem esse livro ainda, e dizer que oportunamente a gente vai fazer um sorteio desse livro no Trem das Lives. Perfeito. Claudinho, uma coisa, uma conversa interessante do ponto de vista que tem na sensitiva é como as partes de prosa e de texto, elas parecem uma coisa só, né? Quando eu li, eu percebi, eu falei, mas isso vem muito da experiência de escrever para teatro também. Sim. E teatro é diálogo. Né? O teatro, e também vem o lance, que eu acho que o teatro me ensinou mais do que qualquer outro, me colocar no lugar do outro, né? Então, assim, eu para escrever um personagem, eu tenho que assumir esse personagem é meu. Então, assim, a Vanilda sou eu, a Maria Aparecida sou eu, sou o Vadir, sou todo mundo e faço o diabo, porque a hora que eu, né, Deus e o diabo é que me guiam, ninguém mais, diz o José Régio, aquele poeta português. E vamos embora, meu amigo, vamos embora fazer né, esse lance de quando você se coloca, quando eu estou escrevendo, e é muito engraçado porque eu fico falando, eu fico fazendo as caras e bocas das pessoas conversando. Então é uma loucura, porque eu converso e respondo, né, comigo mesmo, essa coisa do teatro e que me ajudou muito nesses anos todos. E a hora que eu vou escrever o conto, o romance, vai a mesma circunstância, né? Muito tempo atrás, Gianfrancesco Guarnieri, nosso grande autor, Eles Não Usam Black Tie, nosso grande diretor e ator, né? Ele deu uma entrevista dizendo que ele gravava, primeiro ele gravava tudo, gravadorzinho da época, ele transcrevia e ele passava a escrever em si. Eu, como redator publicitário, todas as vezes que precisava fazer um spot de rádio, um filme, enfim, eu gravava o diálogo. Eu gravava, porque, engraçado, o João Francisco usava isso para escrever teatro. Mas eu peguei isso na carreira de redator publicitário. Posso dizer para você que essa coisa de vestir o personagem, quando a gente fala, é perfeito. Né? É perfeito, porque sai daqui e vai quase direto para o papel, né? A gente perde um pouco de amar. Aliás, eu queria te perguntar isso. Você é de trabalhar muito o texto ou você pensa mais antes de escrever para que já tenha um produto final mais ou menos acabado? Então, eu escrevo muito. Eu comecei a escrever assim regularmente com 17 anos. Eu tenho uma coisa que eu tenho assim, diário. Eu escrevi diário durante muito tempo e aí são livros assim de 200, aqueles cadernos de 200 páginas, todos eles cheios. Então, assim, eu tenho o hábito de escrever. E com o tempo eu fui adquirindo técnica, né? Então, assim, por exemplo, eu planejo, o planejamento, eu primeiro penso no que eu vou escrever, depois coloco isso num plano concreto. Então, assim, eu aprendi lá atrás que não dá para começar a escrever um livro sem saber como é o final. Então, assim, antes de escrever, eu ocupo todos os capítulos, né? E é isso no texto cotidiano é mais rápido, né? Isso tanto pode demorar. Eu estou escrevendo um livro agora, aí eu sei que eu vou levar meses para escrever esse livro. Mas o processo para escrever um texto é o mesmo, um texto curto. Planejo o que eu vou colocar em cada parágrafo, sento e vai. Né? Aí depois que eu escrevo a primeira vez, eu tenho que dar um jeito de mandar embora, senão todas as vezes que eu abro o computador eu mexo nele.
um vício horroroso. Né? Então, assim, está impresso, graças a Deus, me livrei dele, porque se eu entro no computador, eu mudo. A Cláudia está aqui, perguntando se eu mudo. Ô, Claudinha, eu gostaria que você respondesse essa pergunta da Cláudia Boma. Você muda o planejamento ao longo do trabalho? Já aconteceu isso? Com frequência, porque o personagem tem vida própria. Então, por exemplo, quando você entra você planeja que, olha, vai ser assim. Mas à medida em que você vai se aprofundando no personagem, a lógica deste personagem diz que deve ser diferente. Então você muda. E também é preciso, quando a coisa de repente tem que olhar assim, está uma merda, né? Desculpa, mas é uma merda. Então joga fora e começa tudo de novo. Não era isso. Melhor. Né? A Cláudia, por exemplo, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho para Sônia Cavantan, lá em Minas. Eu queria escrever um texto, eu queria que fosse uma menina, papapá, entendeu? E aí a Cláudia vai e me deu a ideia. Escreve sobre uma menina bandeirante. E aí eu escrevi, a menina, inclusive batizei a menina de Cláudia, né, em homenagem à nossa querida Thaí. Mas assim, assim, aquela coisa aí, você já sabe o que você tem que escrever, mas você precisa de um motivo. O motivo era a menina quem me deu foi a Cláudia. Né? Então... Que coisa. Valdinho, uma pergunta quase que final aqui. A gente cria mais do nada ou a gente se inspira mais nas coisas para criar aquilo que todo mundo que nos lê acha que é inusitado? Olha, eu acho que não tem nada de novo no front, entendeu? Nada. As coisas estão aí, a gente filtra, a gente seleciona, a gente compõe. Mas o melhor é sempre quando você escreve com aquilo que é verdadeiro. Não importa a maneira como você vai contar, no sentido de você mudou aqui ou ali, mas sendo verdadeiro, atinge a pessoa. Então, assim, é fundamental você trazer uma verdade, né? Olhar para o outro. Não dá para você olhar o mundo pela janela para escrever. Né? Tem que sair, sai pela noite, né? Entra na comunidade, vive na praia, no campo. E aí você tem, quanto mais você se alimenta, na minha visão, na minha convicção, inspiração inspira, ou seja, alimente-se de conhecimento para que você possa propiciar conhecimento e etc. Querido, eu vou tomar a liberdade de dizer que eu gostaria muito de ver o encontro da Vanilda com a Rebordosa, se ela pudesse, porque eu acho que ia ser formidável. Valdinho, o nosso tempo, infelizmente, está terminando, você vai ficar aí comigo. Nós vamos dizer, primeiro, te agradecer a todos que participaram, Valcenis e o nosso querido Rafael, agradecer a você, pedir para as pessoas, por favor, baixarem o livro gratuitamente até o dia 15, em valdoresende.com, porque é só até dia 15, e anunciar que a semana que vem, em função do Dia da Consciência Negra, o nosso Papo de Quinta e a nossa live de domingo que vem vão ser dedicados aos nossos irmãos negros. No domingo que vem nós vamos receber Keila Afonso, educadora, e Maria Badia, especialista em ciências da religião. E quinta-feira a gente vai deixar aos nossos convidados aí em suspense, para que vocês venham na quinta-feira que vem participar do nosso Papo de Quinta. Irmão, um beijo enorme, parabéns, sucesso sempre. Obrigado. E vida longa, sensitiva, vida longa a todos. Muito obrigado por vocês estarem aí. Valdo, fala uma coisa final para a gente, que nós temos mais 30 segundos.
Tá, obrigado a você, Fernando, pelo esse trabalho lindo. Obrigado, Arley, o Rafael Mendes, obrigado, Valceniz, obrigado à minha família, né? Malu estava aqui, Rosinha, minhas sobrinhas, Alessandra. A família é o lastro que a gente tem, que a gente leva para frente. Né? Obrigado, Nando, obrigado a todo mundo que está aí, estou muito feliz. Cláudia, obrigado, Fernando. Eu acho que gratidão eu tenho todo mundo, graças. Obrigado, Otávio. Eu já esqueci de falar do Otávio. Beijos para todos. Queridos, 25 segundos restantes. Boa votação no sábado, com todos os cuidados que a gente precisa ter. Tenha uma semana abençoada e, por favor, vamos lá embarcar semanalmente conosco, às quintas, para um papo mais descontraído, aos domingos, na nossa live. O Trem das Lives agradece. Até a semana que vem.